Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. E este é o vídeo de apoio da lição de número 12 do terceiro trimestre de 2022, a lição que traz o título de A Sutileza da Espiritualidade Holística. Lembrando que na descrição do vídeo você pode baixar um estudo em PDF completo a respeito desta lição. Um estudo bem abrangente, bem detalhista, teológico, expositivo e aplicativo para que você aprenda sobre esta lição de maneira bem abrangente. Irmãos, como eu já disse, no vídeo de apoio da lição eu sempre procuro trazer um conteúdo diferente daquele do PDF. Mas se você assistir o vídeo de apoio e ler o PDF, você terá uma compreensão bem abrangente a respeito do título dessa lição. Eu quero trazer nesse vídeo uma aplicação dentro da palavra de Deus a respeito do termo espiritualidade holística. Espiritualidade holística, irmãos, de uma forma geral, eu expliquei no PDF de forma bem detalhada o que é espiritualidade holística. Mas de uma forma geral, espiritualidade holística para nós cristãos, toda e qualquer demonstração de religiosidade que está fora dos padrões bíblico-cristãos. É toda e qualquer demonstração de religiosidade ou espiritualidade diferente daquela demonstrada por Jesus ou pelos apóstolos. Espiritualidade holística é toda e qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como o centro, tá bom? Mas aí eu faço uma pergunta para você. Você acha que existe dentro das igrejas crentes que apresentam uma espiritualidade holística? Sim ou não? Vamos ver isso na palavra de Deus. Vamos fazer uma aplicação dentro da palavra de Deus a respeito disso, tá bom? Considerando que espiritualidade holística é aquela espiritualidade que não tem Cristo como o centro, nós podemos chegar à conclusão de que existe sim muitos cristãos que apresentam uma espiritualidade holística sem perceber. Ou seja, existem muitos cristãos que apresentam uma espiritualidade que Cristo não é o centro, que Jesus não é o centro. E se a espiritualidade apresentada por uma pessoa, se a religiosidade apresentada por uma pessoa não tem Cristo como sendo o centro, logo essa religiosidade, esta espiritualidade, ela é uma espiritualidade holística. É uma espiritualidade que Cristo não é o centro. Existem muitos cristãos, irmãos, que a soberba é o centro da religiosidade deles. Existem muitos cristãos que o orgulho, a vaidade e a arrogância, a arrogância, que são o centro da espiritualidade deles. Existem cristãos que eles não aceitam ser disciplinados quando eles estão errados. Existem cristãos que quando eles erram, eles não pedem perdão. Existem cristãos que estão dispostos a pisar nas outras pessoas simplesmente para alcançar seus objetivos. Ou seja, os cristãos que apresentam esse tipo de religiosidade ou espiritualidade, esses cristãos que apresentam uma espiritualidade ou uma religiosidade que não tem Cristo como centro, estão mostrando que eles têm uma espiritualidade holística. O termo holístico, irmãos, o termo, melhor dizendo, espiritualidade holística, é uma espiritualidade que cabe de tudo. Você vai aprender sobre isso no PDF. A espiritualidade holística, ela cabe astrologia, fitoterapia, crença em extraterrestres. Então a espiritualidade holística, ela cabe praticamente toda e qualquer manifestação religiosa cabe dentro da espiritualidade holística. E existe sim muitos cristãos nas igrejas que apresentam a espiritualidade holística, ou seja, aquela espiritualidade em que Jesus não é o centro. São cristãos que o centro da religiosidade deles
É o orgulho, é a vaidade, é a arrogância. Não é Cristo. Paulo ele disse o seguinte para Timóteo em 1 Coríntios, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Paulo disse assim para Timóteo, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. É Paulo dizendo para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Então o cristão, irmãos, ele tem que ter cuidado com a sã doutrina, ele tem que ter cuidado se ele está ensinando verdadeiramente a palavra de Deus e vivendo verdadeiramente a palavra de Deus tal como ela é, mas o cristão também ele deve ter cuidado com ele mesmo. Em outras palavras, quando Paulo disse para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, primeiramente, tem cuidado de ti mesmo. Era como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, sempre se analisa para ver se Cristo é o centro da tua espiritualidade. Sempre se analisa, Timóteo, para ver se você está de acordo com os termos da palavra de Deus. Porque, por exemplo, irmãos, a palavra de Deus ela nos ensina em Provérbios que antes da queda eleva-se o coração do homem e adiante da honra, ou diante da honra, vai a humildade. Existem cristãos que eles não têm cuidado deles mesmos. Eles não oram ou eles oram 5 minutos por dia. Irmãos, é impossível você ter um relacionamento maduro com Deus orando apenas 5 minutos por dia. É impossível você ter um relacionamento maduro com Deus lendo, abrindo a sua Bíblia apenas no dia em que você vai no culto. É impossível você ter um relacionamento maduro com Deus se você não tomar cuidado para ver se, de repente, o orgulho não está tomando conta do seu coração. Olha o que Paulo disse também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Paulo disse assim, 2 Coríntios... aliás, irmãos, é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo disse assim, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Olha o que Paulo estava dizendo para os irmãos da igreja de Corinto. Em Colossenses 2, 8, Paulo ele diz assim, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, irmãos, Paulo ele já estava alertando a igreja, né, os irmãos de Colosso, os colossenses, e alertando os irmãos de Corinto, para que eles tomassem cuidado com filosofias, com sutilezas. Paulo dizia, especialmente para a igreja de Corinto, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, eu temo que sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Então o crente, irmãos, ele tem que ter uma pureza. O cristão, ele tem que ser amoroso, ele tem que ser paciente, ele tem que ser humilde, ele tem que ser fiel a Deus, ele tem que tratar os irmãos da forma como Deus se agrada. Então a gente tem que ter cuidado de nós mesmos, como Paulo disse para Timóteo, para que a gente de repente não passe a viver uma espiritualidade a qual nós somos o centro e não Cristo. Então fica essa reflexão para o seu coração. Assim como Paulo disse para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Analise-se para ver se você está demonstrando o amor de Deus, para ver se você está demonstrando pureza, humildade, paciência, fidelidade a Deus. Analise para ver se a espiritualidade que você está demonstrando realmente tem Cristo como centro, porque existem muitos cristãos que a espiritualidade que eles estão mostrando, na verdade, tem eles mesmos, o eu deles como centro e não a Cristo.
Por isso que eu disse para você que existem muitos cristãos que estão apresentando uma espiritualidade holística, uma espiritualidade onde eles mesmos é que são o centro, ou alguma outra filosofia humana é que é o centro, e não Cristo tem sido o centro. Então tenha cuidado de você mesmo, se avalie para ver se Cristo tem sido o centro da sua espiritualidade, para ver se Cristo tem sido o centro da tua religiosidade, tá bom? Fica essa reflexão para você. Irmão, se esse vídeo foi útil, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa o seu joinha, se possível deixa um comentário, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é mais relevante e irá sugerir para mais pessoas. Eu até peço perdão aos irmãos por ter trazido o vídeo apenas na sexta-feira e não no domingo, como eu costumeiramente faço. É que no sábado passado eu precisei estar na Como Expo deste ano, que foi realizada na cidade de Bauru, e foi uma bênção estar lá, para a glória de Deus, foi muito bom, foi uma maravilha, mas por isso eu acabei atrasando um pouco a entrega da lição 12, tá? Peço a você que me perdoe, e que Deus te abençoe em nome de Jesus e seguimos em frente. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.